Será que existem jeitos brasileiros de ser e de escrever? Os livros conseguiram capturar a alma do país? A literatura constrói a identidade nacional ou não? A literatura constrói a identidade nacional? Cara, a literatura é chave para a construção de qualquer identidade nacional, né? É óbvio que nem todos conseguiram que a literatura seja a pedra angular do seu país, como por exemplo a França, né? Como a Inglaterra, né? A Inglaterra é a Inglaterra shakespeariana até hoje, né? Até porque tá cheia de trono manchado de sangue até agora, né? O Brasil é um país quase ágrafo, na minha opinião, né? Tá aquém do analfabeto. Neguinho acha que o Brasil é um país cheio de analfabetos, 14 milhões de analfabetos, ou sei lá, 30 milhões de analfabetos funcionais. Eventualmente a gente olha para o Brasil com um olhar mais crítico e evidentemente cínico também, no meu caso particular, que adoro o cinismo, e eu costumo dizer que o Brasil é ágrafo, né? Ainda nem chegou na era da palavra escrita, né? Porque, de fato, e sem piada agora, o Brasil é um país com dificuldades, não se pode dizer que o Brasil é um país letrado, né? Mesmo assim, a identidade nacional é uma fabulação, é uma fabricação, se fabrica uma identidade nacional. E o Brasil jamais teria sido capaz de fabricar a sua, como qualquer nação, se ela não tivesse como base a palavra escrita. E tem mais. Na minha opinião, o Brasil é o único país do mundo, que eu saiba, que entrou no curso canônico da história já com uma obra-prima literária. A invenção do Brasil começa com a Carta do Pero Vaz de Caminha, que é um mundo... Cara, assim, ó, óbvio, a carta é conhecida no colégio, é citada, mas quem lê de fato a carta, quem se entrega à leitura da Carta do Caminha, não tem como não concluir a única conclusão possível. Se trata de uma obra-prima literária. É extremamente bem escrita, é repleta de frescor, minúcia, detalhe, faz o elogio da tolerância, do convívio entre os opostos, e é um cântico, uma profecia que o Brasil ainda não foi capaz de realizar. A questão da identidade nacional está em baixa ultimamente? Por total, né? Quando a gente... É óbvio que, como diz o poeta, o tempo não para, né? Mas o fato é que houve um momento em que esse país se preocupou muito em refletir sobre si mesmo, né? Diga 1933, né? O ano de raízes do Brasil, o ano em que Casagrande Senzala já está sendo gestado, o ano de formação econômica do Brasil, do Caio Prado, né? E se preocupava-se muito com uma discussão do que significava ser brasileiro, quais os destinos do Brasil, que geraram essas obras-primas, né? Casagrande Senzala permanece até hoje como um dos livros favoritos da minha vida, né? Porque, embora seja um livro de história, sociologia e antropologia, é quase proustiano na sua narrativa, né? O texto, o estilo do Gilberto Freire, para mim, são encantadores, né? Qual é a reflexão que a gente tem sobre o Brasil hoje em dia, né? Será que é nas redes sociais, para mim desprezíveis e repugnantes redes sociais? Pelo amor de Deus, Neguinho tem 140 caracteres para opinar sobre alguma coisa, 140 caracteres é ejaculação precoce, vai dizer alguma coisa... já acabou, e não, mas é a síntese, pelo amor de Deus. Então eu acho que está totalmente embaixo, uma discussão efetiva e genuína sobre o Brasil, e acho que isso se deve muito também ao fato de que a crítica literária no Brasil virtualmente inexiste, né? Porque é a partir do olhar do crítico, ao discutir as obras que são lançadas, que se gera um novo grau de discussão, né? Esse grau também não existe, e isso vai fazendo com que as obras também não sejam escritas. Claro que é uma coisa antiga, quase século XIX, você ficar discutindo essa história de identidade nacional num mundo que é totalmente globalizado. Quais são os autores que formaram a identidade nacional, tá? Os grandes, os caras. Bom, cara, assim, é óbvio que esses românticos tiveram a sua participação definitiva. Agora, os caras mesmo que estabelecem
as bases literárias sobre as quais o Brasil se projeta e se reflete, são os caras que vieram logo a seguir com o realismo. O grande Machado de Assis, que é o maior, talvez o único gênio efetivo brasileiro, embora, Guimarães Rosa e a sua alquimia verbal também deva ser levado em conta, mas, sei lá, para mim incomparável com Machado, né, com aquela ironia fina, né, cara, com aquela coisa meio mortiça e ao mesmo tempo, né, um mormaço, mas ao mesmo tempo um alfinete, né, sensacional, né. O Lima Barreto, que passou toda a sua vida, o mulato, tipo, também, o outro mulato também, né, o Machado, né, inclusive aquele episódio relativamente recente da Caixa Econômica Federal em que o Machado aparece branco, daí é uma revolta e bota um Machado negro, né, que é muito revelador dessa confusão do próprio Brasil e da sua ignorância com relação a um dos seus maiores gênios. E o Lima Barreto, então, com uma vida horrorosa, a qual o reconhecimento foi sempre negado em vida, né? E aí isso, de certa forma, num caldeirão que chega no Euclides da Cunha, né, cara, com os sertões, que ninguém, mas como é chata aquela parte, a terra, o homem também é mais ou menos, vamos logo pra luta. Claro que a luta é uma parte mais dinâmica, mas a terra é sensacional, né? O fragor que se exala daquela caatinga, daquele Nordeste, é inacreditável. Né? E claro, a gente está pulando aí umas coisas regionalistas, né? Porque aqui mesmo no Rio Grande do Sul, o José Simões Lopes Neto, sabe, com todo o linguajar do gaúcho, um cara cuja obra foi recentemente recuperada pelo Luiz Augusto Fischer, infelizmente torcedor daquele outro time que não é o Grêmio, aqui de Porto Alegre. Mas é que é um livro que mesmo hoje o gaúcho urbano, o porto-alegrense especialmente, só consegue ler com o auxílio do glossário, né? Mas é um cara que ajudou também a fundamentar essa identidade específica daqui do gaúcho, né? Agora, a tradição nordestina, mesmo regionalista, muito mais rica, muito mais dinâmica, né? Porque aqui as coisas são meio preto e branco, né? Nesse lugar, pode ver o tempo aí, ó, se os teus cinegrafistas fossem bons, eles fariam um zoom, assim, apareceria esse céu baixo, casto aqui, entendeu? Opressivo, ao contrário lá daqueles risonhos céus nordestinos, né? Mas, e a gente ainda tá esquecendo lá da Amazônia, lá, né, cara? E claro, a corte, né? O Rio de Janeiro, né? Com a Luiz de Azevedo, né? São Paulo com Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, claro que aí ainda é esse romantismo, mas todos esses caras ajudaram a solidificar isso. Agora vem uma coisa importante, vou até fazer uma pausa para facilitar a edição. Tudo isso virou matéria de vestibular, né, meu chapa? Neguinho só lê isso obrigado no colégio e no pré-vestibular, no cursinho pré-vestibular. E aprende a odiar isso em vez de venerar. Mas esses caras não estão trancados dentro da sala de aula. Esses caras são matéria viva. Esses caras são palavras pulsantes, magmátimas. Opa! E magmática, é de magma. É, de magma. Magnéticas. São palavras magnéticas. Como dizia eu, são palavras magnéticas. Essa parte tu não pode cortar. Né? E, mas tá ali, preso, aprisionado, né? E que obra funciona melhor com o registro da identidade nacional? A obra de ficção ou de não ficção? Olha, eu acho que o Brasil chegou mais próximo de se reconhecer nas suas complexidades com a não ficção. Talvez seja pelo fato de que essa minha biblioteca aqui, esse lugar que eu trabalho e que desses livros que eu respiro, haja aqui muito mais não ficção do que ficção. Talvez seja fruto disso, mas não sei, cara. São raras as obras de ficção que atingem o nível, por exemplo, de Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. São raríssimas as obras de ficção que têm o fulgor de Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. E isso
sem mencionar o que eu já falei antes de Casagrande Senzala, de toda a obra do Gilberto Freire. São raríssimas as reflexões literárias e obras de ficção surgidas no Nordeste, com toda a riqueza literária do Nordeste, que tenham o mesmo valor do Luiz Câmara Cascudo, né? O Câmara Cascudo é um cara que mergulhou no imaginário nacional, do folclore, da superstição, da cultura popular, de um jeito, luminoso. Então, eu acho que mesmo sendo um país da fabulação e tendo uma visão distorcida de si mesmo, o que pode gerar boa literatura, o Brasil, paradoxalmente, se avalia melhor na obra de não ficção do que na literatura. O mundo cada vez mais globalizado afastou os jovens da literatura que reflete o Brasil? Se é que ela existe? Primeiro que essa literatura que reflete o Brasil faz tempo que está ausente, né? Eu acho que os últimos exemplos assim que a gente tem, o último talvez seja o Milton Atum, assim, né? Tudo bem que daí a gente tem que dizer aquela frase, o clichêzão, mas que é engraçado: canta a tua aldeia e cantarás o universo, supostamente do Tolstói, segundo eu li na Wikipedia, que é a minha fonte principal de consulta, e ele, né, tão obcecado lá por Manaus, né, que aliás não existe mais, como ele próprio admite, e Amazônia e tal, né? E antes dele, é que eu sou desinformado, preciso deixar claro que eu sou desinformado quanto à literatura. Mas assim, Rubem Fonseca, Milton Atum, sei lá, Bernardo Carvalho, né? Esse menos com relação à coisa nacional, né? Mas eu acho que faz tempo que essa literatura que vem e ajuda a você a definir o país está um pouco ausente faz um tempo, né? Mas qual era a pergunta mesmo? João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu em Itaparica em 1941. Aos 27 anos, lança seu primeiro romance, que não conseguiu muito destaque. Mas 3 anos depois, publica Sargento Getúlio e faz grande sucesso. Ganha o prêmio Jabuti de Autor Revelação e o livro é traduzido para várias línguas. Depois, lançou importantes livros de contos e em 1984 publica Viva o Povo Brasileiro, um romance épico que conta boa parte da história do Brasil. A obra de Ubaldo tem traços de regionalismo e um pouco de crítica social, mas não se limita a isso. Em seus livros, as experimentações de linguagem buscam uma expressão autêntica e popular. O humor e a tragédia se alternam livremente em meio às cenas que exploram o fantástico. João Ubaldo fez uma obra com a cara do Brasil. Vários livros que tratam das matrizes europeia, africana, indígena, compõem a nossa identidade nacional. E na prateleira dos livros infantis, a gente vai encontrar muitos livros que trazem esse retrato de um Brasil, dos muitos Brasis, a partir das histórias que a gente vem ouvindo durante muito tempo. Literatura Oral para a Infância e a Juventude é uma antologia da poeta mineira Henriqueta Lisboa, que nos anos 50, 60, compilou uma série de histórias de vários folcloristas importantes que recolheram histórias do século XIX e XX. Então esse livro é uma verdadeira pérola que reúne, né, todo esse nosso repertório de histórias. Muitas dessas histórias estão diluídas em várias outras edições, caprichadas, às vezes recontadas até com mais sabor e ritmo. Mas esse livro, ele tem esse valor de ser um documento histórico. Traz histórias, por exemplo, como a da Maria Borralheira, que é uma Cinderela bem brasileira, em que a fada madrinha é uma vaca madrinha. Tem a história, uma lenda da árvore de Tamorumu, e que fala do tempo em que os frutos davam numa árvore só. E no capítulo das fábulas, que são muitas, traz uma história do porquê o galo canta na madrugada, né? Que foi um castigo do Rei Leão,
porque o galo, muito esquecido, não foi a festa do leão em que ele convidou toda a bicharada. Então, para punir o galo, o leão colocou ele como o cantador da madrugada. Muitos desses textos, na verdade os textos, trazem palavras difíceis, algumas expressões fora de uso, talvez desafiadoras para as crianças, mas elas podem também ver o quanto que a língua é dinâmica e muda. As ilustrações são do Ricardo Azevedo, elas fazem uma alusão à xilogravura e aparecem em tamanhos generosos e também em vinhetas. O Ricardo também apresenta o prefácio desse livro, que ele é um grande pesquisador das histórias do Brasil, enfim, do folclore brasileiro. Vale ler essa antologia no conjunto e poder pensar algumas histórias, algumas bem curtinhas, em que as crianças podem ler de um fôlego só e que mostram esse conjunto das histórias recolhidas e contadas pelo Brasil. Eu escrevo aqui porque eu preciso de um ambiente ordeiro, entendeu? As coisas, para mim, elas têm que ser assim, zen budistas, sabe? Assim, tem que ser um ambiente despojado, tem que estar tudo em ordem, tudo no lugar, não pode ter nenhuma bagunça, porque a minha mente, ela é quase a mente de um mestre zen. Então eu me sinto muito à vontade aqui nesse lugar, que é tudo asseado e que é um ambiente controlado. Eu já escrevi 33 livros, então já era para eu ter um domínio da coisa. E eu continuo daqueles que eu sofro, fico nervoso, tomo café. Então eu poderia escrever muito menos horas por dia se eu conseguisse ter um foco que eu não tenho. Então a história vive dentro de mim. No caso, eu estou escrevendo o meu primeiro livro de ficção, mas com não ficção foi sempre assim também, e aí eu acabo escrevendo o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu vivo disso, eu tenho que sustentar um bando de gente, tenho 3 filhas, 3 ex-mulheres que têm advogados excelentes, as 3, então eu trabalho para os advogados das minhas ex-mulheres, e por causa disso é piada, a coisa do advogado é piada, o resto é tudo verdade. E eu escrevo o tempo inteiro aqui, sentado nessa cadeira, menos domingo, porque eu sou jesuíta. Cara, eu escrevo basicamente porque é só o que eu sei fazer. Se eu soubesse pintar, eu seria pintor. Se eu soubesse balé, eu seria bailarino. Aliás, meus pais nunca deixaram, eu sempre tive um anseio muito grande para ser bailarino. E... é piada. E, cara, é uma compulsão. Eu sabia que eu ia ser escritor desde os 8 anos de idade. Eu escrevi o meu primeiro livro, um livro sobre o Egito Antigo, todo compilado de outros livros, que, aliás, eu vim fazendo isso até hoje. Então eu sabia, né? Eu nasci para ser escritora, mas de qualquer forma é a única coisa que eu sei fazer. Então só me resta escrever. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota e hoje eu estou aqui para falar do meu livro favorito, do meu autor favorito, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Para mim, Brás Cubas é a personagem que virou toda a literatura brasileira do avesso, e Machado de Assis é o grande escritor da nossa literatura. Quando se fala em literatura brasileira, em brasilidade, eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser no seu Joaquim Maria. Apesar de todos os demais românticos ou então os modernistas que proclamavam a brasilidade ufanista, plenos pulmões, para mim o Memórias Póstumas é aquele que consegue representar o Brasil do final do século XIX, um Brasil que estava deixando de lado a monarquia, entrando talvez com o pé esquerdo na República, e que continua ainda não tendo deixado nenhum legado para nenhum filho da sua miséria. Muitos críticos consideram o Brás Cubas como uma alegoria do Brasil. Eles acreditam que os erros que o Brás Cubas comete seriam os erros cometidos por um Brasil ainda muito infantil, ainda muito imaturo, que talvez não tivesse condições e capacidade de enfrentar o que viria a enfrentar, que era a República. Machado de Assis, inclusive, era contra a República.
Ao mesmo tempo em que alguns modernistas consideravam Machado como um homem que não era do seu tempo, que não falava do Brasil, nós vemos em todas as obras do Machado, especialmente no Memórias Póstumas, todos os tipos brasileiros, desde o negro, desde o escravo, desde o cara que mora no subúrbio, até a burguesia carioca, que é o grande recorte da obra machadiana. E nós temos um livro que começa, que inverte todos os paradigmas do que veio antes, que os índiozinhos, os pastorzinhos, a natureza, os ultrarromânticos, que oh meu Deus, eu prefiro morrer de tuberculose que viver nesse mundo terrível. E a gente tem o cara que é um defunto autor que dedica o seu livro ao primeiro verme que roeu suas frias carnes. A gente tem aqui o exemplo de como o escritor pode pegar a influência externa europeia, no caso da ironia inglesa, que o Machado usou muito, principalmente da influência do Lawrence Sterne, e transformar num livro infinitamente brasileiro, cheio de novidades, cheio de contravenções da forma literária, do tema literário, e que faz a gente rolar de rir, seja com Brás Cubas, seja com Quincas Borba, que aparece primeiro aqui para depois ter o seu próprio livro, com toda a filosofia, com todas as pataquadas que o Brás Cubas apronta. Esse, para mim, é o melhor livro da literatura universal, do meu melhor e mais querido autor. Bom, José Mindlin foi um colecionador de livros que começou a sua coleção quando ele tinha 13 anos de idade, comprou o primeiro livro raro dele com 13 anos de idade e manteve essa coleção, fez essa coleção crescer, né, desde então. Então foram mais de 80 anos. E seguramente se pode falar que ele foi o maior bibliófilo do Brasil em termos de tamanho, né, da sua biblioteca particular, que hoje é pública, né, foi doada em 2006 para a Universidade de São Paulo. O nome Brasiliana, ele diz respeito à coleção, ao tema. Na verdade, é tudo que é relativo ao Brasil, em várias áreas. São cerca de 60 mil obras, né? 40 mil títulos, imagino, mas cerca de 60 mil obras ao todo, entre livros, manuscritos, cartas. Tudo isso não coube numa casa só. Eles tiveram mais 2 casas, uma de cada lado da casa principal, só para abrigar a coleção. Nós fizemos um mapeamento de cada estante que tinha lá, de onde sairiam, que caixa entraria, e em que estante entraria aqui. O maior desespero nosso seria as caixas se misturarem. A gente fez planilha, colocamos papeletas numéricas em cada livro, dividimos o assunto, então as papeletas são coloridas, também tem uma divisão de assuntos. Ele colecionava livros raros em geral. O acesso às estantes com os livros só acessam as bibliotecárias, não é? E a equipe que as auxilia, por conta mesmo da segurança, do manuseio, né? Elas estão preparadas para tratar, para cuidar dos livros de maneira a não prejudicar a sua conservação. Então essa é a página de rosto de uma das obras mais importantes do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, mas antes de se tornar Vidas Secas, se chamaria Um Mundo Coberto de Penas. Então essa é a primeira edição do relato de viagem do Hans Staden, que foi um aventureiro alemão que naufragou no Brasil e foi capturado por índios antropófagos. Esse livro é de 1558. Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, uma primeira versão do livro, do romance. A cópia datilografada foi corrigida pelo próprio Guimarães, então tem várias anotações dele mesmo. Mas a gente não pode pensar numa coleção como se fosse uma peça de museu que tem que ficar lá preservada, conservada, né? E o prazer é de mostrar essas preciosidades para as pessoas que não têm esse contato habitual. Então, acho que tem um momento que tem que ter essa missão, né? Tem que tentar fazer as outras pessoas que não convivem diariamente com ele também ter um gostinho de estar em contato com esses livros. Meu nome é Jorge Amado. Nasci numa fazenda de cacau em um arraial chamado Ferradas, distrito de Itabuna. O único livro meu que recebeu elogios unânimes foi o primeiro. Desde então só tenho levado pau. Posso dizer que minha educação se processou nas festas populares e em casa de raparigas. Eu não queria ser candidato. Aceitei por decisão do partido e acabei eleito deputado. Meu livro Capitães de Areia foi queimado em praça pública por ordem do comando militar.
Tenda dos Milagres é o romance meu de que mais gosto. Sou incapaz de inventar uma história. Meu enredo vem dos personagens. Nunca sei o que vai acontecer amanhã com a história. O bom personagem é uma figura de carne e osso. Tente pensar por sua cabeça e fazer o que bem entender. Gostaria de ser lembrado como um baiano romântico e sensual. Olha, a minha dica de leitura não podia ser outra, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, esse clássico. Não precisa ser nessa edição suntuosa aqui, maior, mais larga, mas eu asseguro para você que é um livro cheio de corpos ardentes, cheio de desejo, de volúpia, de sangue, de castigo, né? Então, você que tem 18 anos e passa o tempo inteiro vendo o filme X no computador, vai encontrar aqui também volúpia, desejo, luxúria, castigos, sangue. É quase um Game of Thrones, só que real, verdadeiro, autêntico, e um livro que ajuda a explicar o Brasil. Um livro que ele escreveu mostrando que o Brasil, na verdade, tem a alma bipartida, ainda dividida entre a Casa Grande e a Senzala. Então fica aí essa dica de leitura de história viva e intensa. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Vai fundo, que é legal.